Agora sim. Então, eu vou começar aqui a aula. Essa aula, ela conversa muito com a aula de lipídios. Eu até trouxe aqui no começo algumas coisas que tanto um aluno, né, Leandro, veio falar comigo que, não, eu falei de hidrogenação, que estava em lipídio, mas eu nunca vi isso antes. Né? Ele falou, não, a gente viu isso antes sim. Nesse slide aqui, até trouxe o mesmo slide de volta, que em lipídios a gente falou que a gente podia hidrogenar eles, que é justamente por aquele método que a gente viu na aula passada, de adição de hidrogênios. A gente podia hidrogenar totalmente ou parcialmente, né? Eu dei aqui o exemplozinho, coloquei outro catalisador aqui, mas tanto faz, né? É mais ou menos a mesma coisa que a gente viu na aula de adição. É realmente a mesma coisa. E no caso, a gente viu que a margarina é uma hidrogenação parcial do óleo vegetal e a manteiga é total, né? Só para a gente lembrar um pouquinho que eu tinha falado. E a gente já tinha visto isso, só com menos foco. Ano passado a gente viu com mais foco como acontece isso, onde que o hidrogênio entra, por que ele entra, essas coisinhas. E na última aula também a gente viu que essa reação acontecia, né? A primeira substituição, a adição nos alcenos acontecia, entrava o H e o H. E por que eu falei que não ocorre mais uma adição desse jeito, né? Eu perguntei, alguém pensou, alguém sabe falar? Vou esperar um pouquinho. Eu falei que não ocorre mais uma adição desse jeito. Por quê? Isso, Leandro. Mas você não vale porque eu já te dei resposta, né? Saco. Sim, é porque. Tô brincando, tá, Leandro? Essa função aqui que forma. Eita, eu fiz a molécula errada. Tem que pensar nessa molécula aqui. Essa função que forma é enol, né? Eu vou até corrigir isso, eu vou mandar depois. Mas. Deixa eu até fazer um pointerzinho aqui. E eu errei. Essa função aqui, enol. Essa aqui não é enol. Essa aqui não é enol. E é muito instável o enol. É realmente muito. Na aula de função durante que a gente viu o enol, ele é muito instável, né? É a hidroxila ligada a uma insaturação. É um enol, ele é muito instável por quê? Porque ele está, nesse caso, em equilíbrio ceto-enólico. E ele vai virar uma cetona. É muito mais provável que ele vá para cá e vire essa cetona. Essa cetona, ela não tem a ligação dupla, né? Para essa reação acontecer. Ela não tem essa ligação dupla. Então não vai conseguir, justamente porque não tem a dupla para entrar. Mas na última aula vocês podem lembrar que eu falei que pode acontecer, às vezes, adições em carboxilas, né? Pode, às vezes, acontecer adições nessa carboxila. Então poderia acontecer uma adição, só que eu não vou entrar em detalhe de como isso aconteceria. Mas por esse mecanismo que a gente viu de entrar um aqui, entrar outro aqui, não pode acontecer com esse enol. De novo, porque ele vai estar muito deslocado para a parte da cetona. É só uma trivia, né? Na última aula que eu falei, mas é legal vocês terem ideia disso. Né? Eu falei enol nas aulas de funções que a gente vê pouco, mas esse pouco que a gente vê é importantinho porque a gente pode descobrir por que algumas coisas acontecem ou não. Sempre que a gente trabalha com alcinos, a gente tem que tomar cuidado com enóis, né? Sempre. Porque ele pode formar enóis justamente quando a gente adiciona OH-. OH- não, OH. Mas agora a gente vai começar uma introduçãozinha do conteúdo. O etapa ele não passa muito reações de eliminação, ele só foca nas reações de colocar água, né? De você. Como fala? Você colocar água na molécula, mas eu vou dar uma reação de eliminação no geral. Porque aí vocês conseguem entender tudo que pode acontecer e vocês podem entender com certeza a parte da etapa que vocês entendem. A eliminação é justamente o contrário da adição. Na adição você adiciona, na eliminação você elimina. Os nomes das reações são muito sugestivos. O que acontece? Vão sair átomos, ou grupo de átomos, pode ser um grupo grande de átomos, pode ser um H, pode ser um H2O, pode ser um NH3, de uma cadeia carbônica. Então, na adição a gente colocava átomos, né? Quebrava duplo, colocava átomos. Na eliminação a gente vai tirar átomos, né? Se a gente vai tirar átomos, a gente vai fazer uma ligação dupla. É o contrário. Vocês vão ver agora no exemplo. E geralmente os átomos de saída são de carbonos vizinhos. Isso aqui não é uma regra, mas geralmente é. Eles podem ser de carbonos mais afastados, mas é bem mais complicada a reação, que não vai mostrar aqui. Aqui é o exemplo que eu tinha dado na aula passada. Eu tenho ligação dupla, eu reajo com Y2, né, qualquer átomo, no caso, com a presença de um catalisador que sirva para esse grupo de átomos, e eu adiciono os dois na molécula. Essa aqui é uma adição. Porém, se eu voltar com outro catalisador, eu tenho essa molécula, se eu tiver um catalisador, ou condições necessárias, temperatura, pressão, eu consigo fazer uma eliminação. Então, no meio de uma molécula que é assim,
eu elimino o Y2 formando a dupla de volta. Então, uma reação que vai e que volta. É um equilíbrio, você pode falar, né? Estão vendo equilíbrio químicos agora? Você pode falar que a reação pode tanto ir, tanto voltar se eu tiver as condições necessárias. Né? É uma reação de ida e de volta, reação direta e inversa. E é basicamente isso que a gente vai ver. Como que essa reação de adição pode voltar numa eliminação. Vamos lá. A primeira reação de adição que a gente foi a hidrogenação, então a primeira de eliminação vai ser a desidrogenação. Justamente o contrário, a gente vai eliminar hidrogênios. É muito útil na indústria petroquímica. Por quê? Na indústria petroquímica a gente vai ter, por exemplo, o etano. Né? Etano vem lá do petróleo e a gente quer fazer outras moléculas com ele. Lembra na aula de alcanos, a gente falou que na indústria petroquímica tem muitos alcanos, que a gente tem que fazer diversas coisas. E um deles é justamente o eteno. Né? E por que a gente quer fazer o eteno? Porque isso aqui vira o PET, né? Polietileno. Então o eteno tem muito uso industrialmente para o etileno. Né? Então a gente precisa fazer muito essa molécula. Por isso, essa reação de eliminação de hidrogênio, a gente vai pegar esse hidrogênio, sujeitar a calor em um catalisador adequado, e não especifica muito bem, né? Mas se a gente sujeitar a calor e catalisador, essas reações aqui quebram entre hidrogênio e carbono, né? Não é assim que acontece, mas em tese as reações quebram e esses hidrogênios se ligam formando um H2. Né? Simples assim. Então, eu vou justamente tirar 2 hidrogênios da molécula e formar uma dupla no lugar. Não é muito complicado. É só se você souber adicionar a molécula, se eu souber adicionar hidrogênio a essa molécula, eu sei retirar, que é a mesma coisa, só que inverso. A única coisa que pode mudar é o catalisador, nesse caso não é especificado. Outra reação que pode acontecer é a dehalogenação, ou seja, eliminação de halogênios. A gente chama de X2, né? O que vai acontecer? A mesma coisa. Eu tenho aqui um dibromo, né? O dibromo é 1,2-dibromo etano. E na presença de zinco é tipo um catalisador nessa reação. Tá? Alguns colocam como catalisador, alguns colocam como reagente. Eu prefiro colocar como catalisador, mas no meu livro o texto está como reagente. E justamente o bromo vai sair com a ajuda do zinco e se ligar a ele, e vou ter aqui o eteno. Por que essa reação também é importante? De novo, formação de eteno, mas a gente pode ver a influência do zinco como catalisador. Ele vai justamente pegar os 2 bromos. E a mesma coisa de antes. Se a gente sabe adicionar 2 bromos da molécula, a gente consegue tirar eles da molécula também. Não é muito complicado. Eliminação, se você sabe, a adição é justamente o oposto. E outra reação possível, justamente, é a desidratação, que o etapa dá o foco, ele quer saber como faz a desidratação. A gente vai retirar uma molécula de água da cadeia carbônica. A água que é muito comum, né, nos processos químicos, a gente tirar, a gente colocar água, que é muito comum, né, no nosso planeta. E é uma reação, justamente, que eu falei, muito comum. E essa reação pode ser intramolecular, ou seja, dentro da molécula, ou intermolecular, entre 2 moléculas diferentes, né, distintas. Como isso vai acontecer? Por exemplo, para tirar a água, eu vou ter que ter um oxigênio e 2 hidrogênios saindo. Né? Justamente, eu vou ter retiração de H2O. Então, um desses exemplos é justamente álcool. O álcool tem um OH e a cadeia carbônica, ela tem os hidrogênios necessários para a gente tirar, né? Vou apagar aqui, que é uma animaçãozinha legal. Então, se eu colocar um agente desidratante, para tirar água, eu preciso de um agente desidratante. Justamente para isso. Por isso que ele tem esse nome, porque ele é usado como catalisador em reações de desidratação. Nesse caso, o H2SO4 é um dos melhores agentes desidratantes que a gente tem. Tem alguns compostos com fósforo também que são usados como agentes desidratantes, mas o H2SO4 ele gosta muito de água, tanto que é um dos motivos que ele ser tão corrosivo para a gente. Ele vai buscando água e vai, né, corroendo a nossa pele. E uma temperatura bem elevada, 30 graus Celsius, o que a gente pode ter? Eu fiz essa forma meio feia aqui, mas a gente pode ter que esse OH vai pegar, e um desses hidrogênios vai sair da molécula, né, justamente catalisado pelo ácido sulfúrico, e vai formar essa dupla ligação. Porém, o que pode acontecer também? Esse OH, ele sair com o hidrogênio do outro lado, e formar uma molécula completamente diferente. Né? Porque aqui a gente tem o 2-butano, não, desculpa, but-2-eno, errei totalmente o nome, but-2-eno, e aqui a gente vai ter o but-1-eno, são moléculas diferentes, são isômeros no caso, a gente vai ver daqui a pouco. São moléculas diferentes, tem que saber como que vai ser a preferencial, como que ele vai agir melhor, qual que vai ser o produto mais estável. E para isso,
A gente vai lembrar um pouquinho da regra de Markov-Nikov, que teve muitas dúvidas na passada. Achei legal até trazer ela de novo. Que falava, lembra? O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, né? Essa era a regra de Markov-Nikov. Na adição, a regra de Markov-Nikov é para adição. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. No caso, esse era o mais hidrogenado, então o hidrogênio entrava justamente nele. Formava uma molécula de baixo aqui, né? Justamente o hidrogênio entra no carbono da dupla, que tem mais hidrogênios. Como a gente vai ter uma reação de volta, a eliminação é uma reação de volta, vai acontecer justamente o contrário. Como o hidrogênio, na relação de ida, entra no mais hidrogenado, na de volta ele vai sair do mais... Desculpa. Ele vai sair do menos hidrogenado. A gente vai ver agora do regra de Sayce. É todo o contrário. Ele entra no mais hidrogenado e sai do menos hidrogenado. São reações opostas, então ocorre justamente o oposto. Essa regra que o Leandro estava falando antes da aula, que é a regra de Zaitsev. Tem pessoal que escreve com Z, com F só. Eu escrevo assim, Zaitsev. E é equivalente da regra de Markov-Nikov para eliminação. Se tiverem dúvidas nela também, podem perguntar, vou responder. Uma regra importante, não tão importante quanto a de Markov-Nikov, mas é importante também. Ela postula justamente que o hidrogênio tende a sair do carbono menos hidrogenado. Essa parte que eu vou falar depois, para o manual sendo mais ramificado. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar a molécula de antes, vai colocar um agente desidratante, o ácido sulfúrico, a 170 graus Celsius, a gente pode formar esses dois produtos que a gente viu, né? Este ou este. Qual que vai formar preferencialmente? Vai formar preferencialmente aquele que o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Entre os carbonos... é importante falar isso agora. De onde o hidrogênio pode sair? Eu falei que a eliminação é geralmente em carbonos vizinhos. Então, os dois carbonos vizinhos do OH é este carbono e este carbono. Então, pode sair desses dois carbonos vizinhos. Né? A gente vai ter que comparar eles em relação aos hidrogênios. Qual que vai ser o menos hidrogenado? O menos hidrogenado vai ser... Esse aqui tem 2 hidrogênios. Esse aqui tem 3 hidrogênios. O menos hidrogenado é justamente esse daqui, que tem menos hidrogênios. Ou seja, vai sair este OH e vai sair este hidrogênio ligado a este carbono, formando uma dupla entre esses dois carbonos. Ou seja, este produto aqui é priorizado pela regra de Zaitsev. Tem que ser do carbono vizinho e esse aqui tem menos hidrogênios, vai sair preferencialmente dele. Essa parte do formando aceno menos ramificado, a gente pode ver melhor com as configurações em bastão, né? Representação em bastão. Porque aqui a gente tem essa dupla. Adorava fazer isso em química orgânica. A gente tem a dupla, a gente vai ter uma ramificação aqui, certo? Nessa dupla. Nessa dupla aqui, a gente vai ter só uma grande ramificação no carbono, tá vendo? A gente vai ter hidrogênio, 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 uma ramificação com carbono. Aqui a gente vai ter hidrogênio, ramificação, hidrogênio, ramificação. Ou seja, este alceno aqui de cima é o mais ramificado. Então, ele justamente também obedece a regra de Zaitsev. Quando a gente elimina do carbono menos hidrogenado, ele vai formar o alceno mais ramificado. É uma consequência. Mas é legal sempre a gente checar, né? É jeito de checar. Então, a gente compara os dois. Esse aqui tem mais grupos alquilo-arila, né? Em vez de hidrogênios, ligação na dupla. Eu acho que foi meio confuso, então, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Por favor, pergunte. É uma regra, não é tão importante como eu falei, mas é bem importantezinha. Se entendeu bem Markov-Nikov, você entendeu bem essa regra também. Porque é o oposto. Vai sair do menos hidrogenado, que vai ser esse daqui. E formar preferencialmente esse. Vai sair desse aqui também? Vai. Né? Na química, como eu falei, nada é 100%. Então, vai sair desse aqui também, formando esse produto. Mas é muito, muito menos. Se uma questão pedir... escreva todos os produtos dessa reação, escreve os dois. Né? Escreve os dois, mas fala, o preferencial é esse aqui de cima. Mas escreve os dois. Deixa eu ver. Vocês entenderam, gente? Qualquer coisa eu volto depois. A aula de exercício eu posso voltar também. Vai ser uma aula mais de retomada. Essas duas últimas matérias são complicadas, as ações de eliminação e adição. Só que quando a gente entende, fica bem melhor. Então vou para frente agora, né? Essa aqui é uma desidratação intramolecular de álcoois. Então, eu estou retirando na mesma molécula de álcool, neste caso o 2-butanol, né? É o butan 2-ol. A gente está retirando dentro dele um OH e um H, né? E formando uma dupla.
Então, é dentro da molécula dele a gente fazendo essa desidratação. Os álcoois, eles também podem sofrer desidratação em moléculas vizinhas, que vai ser uma intermolecular. Isso é importante também saber. Vamos saber essas duas desidratações. Cai bastante até. O que seria isso? Seria, eu tenho uma molécula de etanol aqui, uma molécula de etanol aqui, e vai acontecer justamente, moléculas vizinhas, elas vão se aproximar, né? Esse hidrogênio aqui, não sei se vocês lembram, mas hidrogênio de álcoois, né? Hidrogênio ligado a este oxigênio, é bem ácido. É um hidrogênio que pode se protonar muito fácil. Então ele consegue sair, né, dessa ligação de OH facilmente até. Não é tão fácil, mas ele em moléculas orgânicas é um dos mais fáceis que conseguem sair. Então ele consegue sair e fazer essa ligação com este outro OH e todo esse grupo vai sair. Ou seja, a gente vai conseguir ligar as duas moléculas. A gente vai ter uma molécula, vai sair OH, uma molécula vai sair H. Justamente, vai sair uma água, por isso o nome é desidratação, e vamos juntar as duas outras formando um éter. Ou seja, eu tenho álcool, outro álcool, as hidroxilas vão se ligar entre si, sai uma água e faz essa ligação com o oxigênio na molécula. Essa reação, quando eu vi pela primeira vez, eu não entendi nada dela. Fiquei muito confuso, falei, como assim? Né? Eu vou ter uma reação intermolecular formando um éter. A gente só estava vendo reações da mesma molécula, né? De entrar na mesma molécula, sair na mesma molécula. Aí depois eu parei para pensar, não. Se a gente tem uma solução, a gente vai ter muitas moléculas desse álcool, e essa reação vai competir com a outra. As duas vão competir entre si. Justamente, aqui também, esqueci de colocar, a gente precisa do agente desidratante, né? O H2SO4. Mas as duas vão competir entre si. E se a gente colocar, né? Sem ligar para nada, colocar etanol, né, nas reações de H2SO4, naquela temperatura, eu vou ter dois produtos. Eu vou ter tanto este éter da reação intramolecular, quanto o da reação de eliminação, quanto o alceno da reação de eliminação. Então, sobra só oxigênio no meio. Sim, sobra só oxigênio nesse meio, né, que justamente vai ser o éter, e este OH e este H, eles viraram essa água aqui. Então, o que sobrou? Só este oxigênio aqui do outro. Eu vou apagar tudo aqui, tá bem confuso já esse desenho. Sobrou só o outro oxigênio que vai ficar na molécula que vai ligar a outra. Mas é isso. Desidratação, a gente tem que liberar água. Então, liberou água, a gente pode falar que pode seguir mecanismo intermolecular ou intramolecular. Mas acho que é isso de eliminação de álcoois. Não tem muito segredo. Depois que a gente pega o jeito, né, dessas duas coisas que podem acontecer, às vezes você é meio sacana. Ele pede, coloque o produto dessa reação. Aí ele coloca um álcool e coloca H2SO4, 170 graus Celsius, e fala qual é o produto. O pessoal vai escrever só, né? Falar, eu vi eliminação, ele forma este produto aqui. Não, coloca tanto. Se ele pedir todos os produtos, coloca este, e coloca, sabe, um asteriscozinho, tipo, na desidratação intermolecular poderia acontecer isso aqui também, formando este éter, né? Em reações, justamente em questões escritas isso, vocês que a maioria não vai prestar a parte da FUVEST, acho que não vai se deparar com esse problema. Geralmente vai ter nas questões, né? Vai ter as alternativas, vocês podem escolher a mais certa. Mas quem vai prestar a segunda fase tem que ter esse cuidado. Graças a Deus ainda bem tem sorte. Mas, eu juro, a química segunda fase da FUVEST é mais complicada, obviamente, mas só tomar uns cuidadinhos que dá pra levar. Agora, a dehidroalogenação, né? Nome comprido de negócio, é só eliminação de halogenidratos, que são ácidos, né, da família 7A, HX, que vai seguir também a regra de Zaitsev. Do mesmo modo que tudo que tinha hidrogênio entrando na adição seguia a regra de Markov-Nikov, tudo que tem hidrogênio saindo na eliminação vai seguir a regra de Zaitsev. Então, eu nem coloquei um exemplo da regra de Zaitsev, porque se quiserem a gente volta, mas aqui é um exemplo simples. A regra de Zaitsev se aplica, mas a gente não precisa colocar, porque só tem um carbono vizinho, né? Só pode sair desse carbono aqui, então só tem uma opção de eliminação. Que justamente vai sair este HBr aqui, ele vai sair com a presença de um álcool, a gente vai precisar colocar um KOH, um NaOH, desculpa, isso aqui é uma base, né? Colocar uma base e um álcool, né? A gente vai colocar um NaOH, KOH, e justamente vai formar o produto de eliminação. Elimina os dois, forma uma ligação entre os carbonos, né?
É legal pensar que toda vez que a gente elimina uma ligação no carbono, ele vai ter que formar outra. Porque aqui, se a gente eliminar esse hidrogênio e não formar outra ligação, ele vai estar fazendo só 3 ligações. O carbono com 3 ligações não é estável, né? Justamente ele vai fazer uma ligação com outro carbono, e esse carbono vai estar com 4 ligações também, porque ele eliminou esse Br. Então, sempre pensar na estabilidade do carbono é legal. Mas aqui vamos ter o produto que é o eteno, né? O eteno e o HBr, o ácido halogenídrico. Uma coisa, muito tempo atrás, né? Muito longe, a gente viu substituição em alifáticos. Faz um tempinho já, faz um mês e meio, que era justamente uma reação. Peguei aqui, isso aqui é a mesma molécula, só dizendo de maneira diferente, com uma base, poderia formar um álcool. Isso aqui eu peguei a mesma reação que eu coloquei naquele slide, aliás. Um aleto virando um álcool. Eu substituí o Br por OH. Então, se eu tiver essas condições de KOH, eu vou ter uma competição. Às vezes eu posso formar o produto de eliminação ou posso formar o produto de substituição. Eles vão sempre competir entre si. Isso depende muito da temperatura, depende muito da pressão que a gente tem para saber qual vai ser favorecido nessa reação. Mas, de novo, se eles pedirem quais os produtos, você coloca o produto de eliminação, né, sai os dois, ou o produto de substituição, que eu vou colocar esse OH no lugar do BR. Não vi nenhum comentário, vou continuar aqui. Agora, vamos para a segunda parte da aula, que para quem presta o VEST é mais importante, né? Que cai bastante. Cai bastante também essa parte de desidratação, principalmente, mas esterificação é o queridinho da FUVEST, pelo menos era quando eu prestava, né? Então, é uma reação de formação de ésteres. Esterificação eu vou transformar em éster, né? Lembra dos ésteres chatinhos de nomear lá? Acetato, dimetila, essas coisas. E ela a reação mais conhecida é a esterificação direta, conhecida também como esterificação de Fischer. Quem descobriu essa reação? O que vai acontecer? A gente vai reagir um álcool com ácido carboxílico. Sem fazer mais os dois têm hidrogênios ionizáveis, né? E a gente vai formar um éster e a água, éster correspondente, obviamente. E ela pode apresentar algumas variações nessa reação. É uma reação lenta, tá? Uma reação lenta. É legal frisar isso. E a reação de volta é o éster mais a água, formando o álcool mais o ácido, né? Eu só troquei o sentido da seta aqui. Então, justamente, é uma hidrólise. Eu estou quebrando esse éster com água. Hidrólise é quebra com água. Eu estou quebrando com água para formar os produtos que fizeram ele, ácido mais o álcool. Essa reação também já foi apresentada na aula de lipídios. E, como eu falei, a FUVEST adora ésteres. Eu vou apresentar aqui o slide como tem de lipídios. Eu copiei também esse slide, pra gente lembrar o que acontecia. E eu falava que lembra os triésteres de ácido graxo que a gente formava? Era a reação de esterificação, aqui, ó, o glicerídeo. Mas vamos por partes, vamos ver de novo essa reação por partes. Eu tenho esse glicerol e ácidos graxos. No caso mais geral de esterificação, obviamente não vai precisar ser essa molécula, pode ser um radical aqui. Essa aqui é um caso complicado já, então a gente vai começar com um caso complicado e depois, se vocês entenderem isso, vocês vão entender todos os casos. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Vai acontecer justamente uma desidratação, né? O pessoal chama de desidratação, que vai sair águas. Vão sair águas dessa reação. Ou seja, este hidrogênio do álcool vai reagir com este OH, essa hidroxila do ácido, justamente saindo como água e o resto se liga. É o que eu representei aqui. No caso do glicerol, né, dos triésteres, vão acontecer 3 vezes isso. É um caso, como eu falei, mais complicado. Numa esterificação, poderia acontecer só essa reação de cima aqui e não ter essa, tipo, ser um CH3OH, não ser só essa ligação de cima. Aqui é uma reação bem mais complicada. Acontece 3 vezes essa esterificação. Então, justamente, este H vai ligar com este OH, este H vai ligar com este H, este H vai ligar com este H. Os 3 vão sair em forma d'água e as duas cadeias vão se ligar. Então, aqui vai formar um R1C dupla O e cadeia carbônica, ou seja, vai formar justamente o éster que a gente está vendo. C dupla O, simples O, é um éster. Importante, é bem importante isso, algumas questões cobram isso, é um detalhe, né? Mas com estudos cinéticos, estudos de reacionais, o pessoal percebeu que o oxigênio que fica na cadeia carbônica é o do álcool e o que sai na forma d'água é o do ácido. Então, justamente,
sai o OH do... Tipo, alguns falam, tanto faz, né? Mas não, sai o OH do ácido e o hidrogênio do álcool. Né? O O do álcool que fica na cadeia. Como que descobriram isso? Não sei se você viu no isótopo, é uma trivia também. Não sei se você viu no isótopos já, mas o oxigênio tem oxigênio 16, tem oxigênio, né, com outras massas moleculares, 18, né, os isótopos. A gente coloca, né, que eles têm, sei lá, 0,001% de oxigênios do mundo são oxigênios 18. Aí o que eles fazem? Eles colocam o oxigênio 18 aqui no álcool, né? Eles têm como fazer um álcool com oxigênio 18, é bem difícil, mas eles conseguem, e reagem com o ácido. E eles veem na molécula de éster qual tipo de oxigênio está lá. Eles viram que ele reagiu um oxigênio 18 do álcool com oxigênio normal do ácido e viram que no éster estava só oxigênio 18. Então, o oxigênio que vai para o éster justamente é o oxigênio do álcool. Né? Isso é um detalhe que às vezes são cobrados. E justamente formando o éster. Tá vendo aqui? Um éster aqui, um éster aqui e um éster aqui. Formado por essa reação. É uma reação complicada. O Leandro falou que não entendeu essa parte de baixo. Que parte de baixo, Leandro? Esse slide aqui? O outro slide? Esse aqui? Tá. Essa parte de baixo, Leandro, a gente viu na aula de substituição em alifáticos. Eu peguei a mesma reação, justamente. É a mesma coisa. O que a gente fez? A gente substituiu esse Br pelo OH da base inorgânica. Né? Se quiser ver direitinho, a gente tem na aula de substituição. Eu não quero tomar muito tempo aqui. Mas é uma substituição em alifáticos. Esse Br sai, esse OH entra, né? Substitui um grupo pelo outro, formando o álcool. Então, eu posso formar tanto o alceno correspondente quanto o álcool correspondente em reações contrárias. É assim que o nosso corpo quebra a gordura? Então, cliquei no negócio aqui. Sim, eu diria que sim. Claro que, como eu falei, esse é o mecanismo mais simples que acontece, né? Tanto que eu coloquei na aula de lipídios que em processos biológicos é muito mais complicado. Vai ter uma enzima que vai pegar isso aqui, vai fazer isso aqui. Mas eu não sei se é certinho como o nosso corpo quebraria os triglicerídeos. Devem ter um processo mais complicado. Achei que a Carol de bio, ela gosta bastante dessa parte. Ela tanto deu a aula de bioquímica, mas esse seria um método de a gente quebrar gorduras. Não sei se é o que a gente, não sei se é que a gente sofre, mas a gente conseguiria. Eu falei da reação de ida, mas obrigado por numerar, não falei da reação de volta. Justamente a reação de volta também é importantíssima, que é a hidrólise. Eu vou pegar essa água e vou justamente quebrar essa gordura, como você bem falou. Eu vou quebrar voltando para esses dois. Então, eu tenho esse H2O, o OH vai para a parte do ácido, o hidrogênio vai para a parte do álcool, né? Isso 3 vezes nesse caso, formando esses dois reagentes aqui. Então, pode ir como esterificação e voltar como hidrólise. Tá? Acho que foram as perguntas. Que horas são? Tá, tem um pouquinho, tem mais. Aqui, a observação tá até aqui, eu até não sabia que tem essa animação. Serviços têm caminhos mais complexos aqui. Vamos falar um pouquinho das observações dessa reação. Né, que eu falei, a hidroxila sai do ácido e o oxigênio que fica é do álcool. A água consegue quebrar o éster de volta para as duas outras moléculas, né? Voltando, como eu falei. Mas, geralmente, é necessário um meio básico, um meio ácido, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, qualquer ácido forte, geralmente. Ou um meio básico, a gente vai ter a saponificação. Eu vou mostrar isso nos próximos slides. O meio ácido, justamente, para acontecer essa hidrólise, eu vou ter que precisar o meio, tipo, quando eu coloco essa hidrólise só, é subentendido que o meio é ácido. Eu devia ter colocado aqui um H+, um meio ácido, mas essa hidrólise aqui de volta, justamente, é em meio ácido. E o meio básico eu vou mostrar daqui para frente. Eu já mostrei na aula de lipídios também, né? Como vocês viram na aula de lipídios, eu não gostei do cronograma, porque tudo que eu tô mostrando aqui, tipo, era muito melhor dar agora essa aula e depois de lipídios, mas enfim. Outra coisa é que hidrólise, né, quebra pela água, acontece também em outros compostos, e não só em ésteres. Né? A gente pode ver que a gente só vê em ésteres, mas é o mesmo mecanismo que serve, a água vai quebrar, colocando um OH e um H nos dois compostos, mesma coisa. E existem outras maneiras de fazer ésteres, que eu não vou mostrar aqui, porque são com alcóxidos, são com coisas mais complicadinhas, que também não são cobradas. Aqui a gente lembrou uma reação de fazer éster, né? Essa aqui é uma das que eu vou mostrar, aliás, que eu pego um éster e um álcool, formo um álcool e um éster. Eu só troco aquela ação de transesterificação. Eu transformo um éster em outro éster. Nesse caso, eu estou transformando esse óleo vegetal, gordura, né, uma coisa que sobra às vezes, tipo óleo. Eu estou pegando aquele óleo que sobra, sabe, de fritura,
pessoal coleta, faz essa reação para formar biodiesel. Porque não é muito bom a gente usar esse óleo, né, sujo para fazer coisas de saúde, fazer coisas que servem para a gente comer de novo, sabe? Não é bom reutilizar para as coisas que a gente vai consumir. Então a gente reutiliza como biodiesel, que tanto faz, pode ser sujo, pode ser limpo. Tem ainda um grau de sujeira para a gente não ferrar o motor do carro, mas geralmente a gente faz esse biodiesel desse óleo que sobra, o gordura animal. Justamente a gente tem um éster, a gente vai reagir com o álcool e vai trocar, né? Vai ter essa troca. Eu não quero entrar muito em detalhe, acho que o Pita vai dar biodiesel, senão eu dou depois. Mas justamente esse radical do álcool vai trocar com esse radical do éster, formando esses 3 ésteres, né? Seriam 3 biodiesel, e a glicerina, que é aquele agente umectante que a gente viu. Não vou entrar muito em detalhe agora. E o processo que a gente viu com bastante ênfase na aula de repetição foi de saponificação, né? Que seria a hidrólise alcalina, a hidrólise básica de um glicerídeo. No caso, a gente vai ver de um glicerídeo, mas de um álcool em total. Desculpa, um álcool não, um éster. De um éster no geral. Então, a gente tem aqui, no caso, um triéster, pode ser um éster normal, reagindo com uma base inorgânica, vai formar o quê? A gente está vendo que este OH, ele vai formar o álcool, né? Essa parte aqui, vou até desenhar. A reação em si é complicadíssima, mas dá para entender mais ou menos como funciona. Essa parte aqui vai ligar com este Na, né? E esse OH vai vir ligar 3 vezes aqui, né? É isso que acontece, mais ou menos. A gente tem um éster, né? Seria a mesma coisa que hidrólise, só que no lugar a gente colocar em vez de formar um ácido, né? Na hidrólise a gente forma o ácido correspondente, forma o C duplo OH. Nesse caso, a gente não vai formar esse OH. Esse H vai substituir por Na. A gente vai ver aqui pra frente, né? Acho que eu coloquei um slide. Da reação que o etapa deu. A gente vai ter o éster reagindo com a água, formando o ácido e o álcool, como a gente viu na hidrólise, né? O correspondente que deu nele, a água. É que esses cortezinhos ignora, é só para reação global que a gente vai mais para frente. Eu fiquei confuso quando eu vi isso aqui pela primeira vez, mas depois eu entendi. E aí a gente vai ter outra reação. São 2 reações acontecendo ao mesmo tempo. A hidrólise normal, formando o ácido e o álcool, e a neutralização desse ácido. Esse ácido vai reagir com a base que a gente tem, tá vendo? Esse ácido vai reagir, formando o sal. Lembra dessa reação que a gente viu para a formação de sal? Sais orgânicos? Então, vai ser a mesma coisa. Um ácido com uma base forma um sal e água. Então, a água reagiu e a água virou produto, então ele cortou, né? E o ácido reagiu, virou produto, ele cortou. Então, justamente aparece a equação global que a gente viu, que é um éster mais uma base, formando um sal e mais um álcool. Esse sal aqui, quando é um triéster de... Quando é um triéster de ácido, ele é um sabão, né? Forma o sabão. Né? Quando esse R aqui é uma parte graxa, né? Uma parte muito grande. Então, esse é o princípio que a gente vê, dá para ver da etapa muito bem, essas 2 reações acontecendo em conjunto. A aula é isso. Acho que não tem muito tempo, mas eu queria falar um pouquinho mais de esterificação aqui nessa tela final. O que a gente vai ter na esterificação? Eu falo uma esterificação mais simples. Por exemplo, se eu tenho um ácido, né? Desculpa o desenho. Reagindo com o álcool, sei lá, o etanol. O que vai acontecer, né? Vai acontecer a esterificação. Agora, se eu quero falar mais simplesinho, para ajudar vocês no exercício que vão acontecer. Este OH vai sair e este H vai sair, certo? E este O vai ligar onde estava este OH aqui. Então, vai formar o produto, vai ser... Tentando lembrar certinho. Desculpa o desenho novamente. Ligado a O, assim, o chapeuzinho, né? Então, a gente consegue, fazendo essa reação, entender várias coisas. Uma delas é que essa parte do éster, depois do O, veio do álcool, né? E essa parte que contém o dupla O, que a parte que vem depois do O, é do álcool, é a parte que vem antes do
desse O dividindo as cadeias, aqui é o divisor de cadeias, né? Ele divide uma cadeia e divide a outra. Então, uma parte veio do ácido, a outra do álcool. Então, a parte de antes, ela veio justamente do ácido. Então, muitos desses da FUVEST, muitos desses assim, eles dão uma molécula de um éster e pede, quais foram os reagentes que deram nisso? O que você vai precisar fazer? Ele vai precisar pegar essa parte que veio do ácido, né? Essa parte que veio do ácido aqui que eu desenhei. 3 ondinhas, dupla O, né? Essa parte que eu falei que veio do ácido, e a gente vai colocar um OH de volta nela, né? Da água. Vai colocar o OH. E a parte que veio do álcool, né? Esse O ondinha, a gente vai colocar um hidrogênio. E justamente a gente vê que tem os que, né, chega no mesmo lugar que a gente estava antes. Então, sempre tem que tentar olhar assim, uma parte do ácido, uma parte do álcool, só colocar o que falta para formar essas funções, né? Às vezes ele pede também reação entre esses dois, formando o éster, é só você seguir o caminho normal. Eu sei que essa aula foi um pouquinho confusa, eu percebi, né, no andamento dela, mas espero que você tenha entendido um pouquinho. Tente fazer os exercícios. Vocês vão errar alguns exercícios, com certeza, porque é uma matéria bem... Os exercícios da FUVEST são bem complicados, né? Mas tentem fazer. Qualquer dúvida, me chamem. A próxima aula é de exercício, então é mais tranquilo. Essas duas aulas foram muito confusas, mas a próxima aula vou tentar explicar tudo por meio de exercícios. A química é muito prática, a gente aprende muito em exercício. Então, qualquer sugestão, por favor, manda mensagem, manda exercício, qualquer coisa assim, para a gente fazer na próxima aula. Muito obrigado pela participação. Vou terminar aqui a gravação.